Olá, alunos! Nesta aula começaremos a primeira parte da aula 2, a administração colonial. Em 1534, Dom João III, rei de Portugal, criou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil e já era utilizado na África. O capitão donatário pertencia à pequena nobreza portuguesa e tinha que custear a colonização. Este poderia distribuir lotes de terra chamadas de sesmarias a parceiros interessados portugueses. O sistema não funcionou. Somente duas capitanias tiveram algum êxito: Pernambuco e São Vicente. Os donatários também deveriam fundar vilas e organizar as câmaras municipais com os chamados homens bons, os proprietários de terras e de escravos. Diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, em 1548, Dom João III completou o processo do governo geral. Sua sede ficava em Salvador e era o órgão administrativo da colônia, responsável por aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a defesa do território. O governo geral não acabou com as capitanias hereditárias, que funcionaram até 1759. Como vocês podem ver no slide à frente, do lado direito estão as capitanias hereditárias. E aqui a proposta. Por que criar o projeto do governo geral? Na charge eles fazem uma brincadeira, dizendo o seguinte: olha, os franceses estão invadindo o território brasileiro. Se a gente errar a mão, o território brasileiro vai acabar falando francês. As câmaras municipais funcionaram nas vilas e nas cidades. Elas eram controladas pelos homens bons. Aqui tem um esboço de como que funcionava. Na parte central estava a igreja, a praça e as casas mais ou menos organizadas. Normalmente a Câmara Municipal era a construção mais sólida. O restante eram construções muito simples, geralmente de pau a pique. A atuação dos jesuítas no Brasil se voltava para a conversão dos indígenas, bem como a imposição da cultura europeia. A isso chamamos de aculturação. Havia um sincretismo cultural nessa conversão. Muitas festas e obras artísticas europeias foram sobrepostas a elementos indígenas. O mesmo processo aconteceu com a cultura africana. Dessa mistura surgiu uma cultura híbrida, que não era puramente europeia, mas mescladas com os elementos indígenas e africanos. Os indígenas e africanos resistiram ao processo de aculturação, com fugas para o interior, formação de quilombos, suicídios, rebeliões e preservação de elementos culturais tradicionais, como a sua língua falada. Um dos maiores quilombos do Brasil foi Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Seu último líder, Zumbi, foi morto em uma guerra contra a expedição bandeirante organizada pelo paulista Domingos Jorge Velho. A língua portuguesa recebeu diversas influências e expressões indígenas e africanas. O Brasil, ele foi alvo de várias invasões, como as invasões inglesas, envolvendo pirataria e saque, as invasões francesas no Rio de Janeiro e no Maranhão. Foram tentativas de formar colônias huguenotes calvinistas, mas fracassaram. As mais importantes invasões foram as invasões holandesas, que aconteceram permanentemente no território de 1630 a 1654. Vamos entender como esse processo aconteceu. Em 1580, morreu o rei de Portugal e o sucessor do trono era o rei espanhol. O domínio espanhol sobre o trono português é conhecido como União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Acontece que, um pouco antes, os holandeses tinham entrado em guerra pela independência contra a Espanha e venceram.
Quando os espanhóis dominaram o trono português, realizaram o embargo açucareiro, isto é, proibiram o comércio de açúcar com a Holanda. Os holandeses invadiram o Nordeste açucareiro e montaram uma enorme estrutura no litoral nordestino. Foi contratado Maurício de Nassau para administrar a produção. Os holandeses também ocuparam a costa africana fornecedora de escravos. No litoral nordestino, ajudaram a reorganizar os engenhos. Foi o auge da produção açucareira no período colonial. Mas, em 1640, terminou a União Ibérica e Portugal lutou para reaver suas colônias. Ao mesmo tempo, os holandeses demitiram Nassau e decidiram cobrar os empréstimos anteriores dos produtores de cana-de-açúcar. O resultado disso foi a insurreição pernambucana de 1654, ou seja, a expulsão dos holandeses do Brasil. Os holandeses expulsos foram para as Antilhas, na América Central, onde produziram um açúcar melhor e mais barato que o brasileiro. A colonização portuguesa no Brasil teve seu início concentrada no litoral, mas gradativamente foram surgindo núcleos no interior, como em São Paulo. As possibilidades de sobrevivência eram muito pequenas. Os paulistas, então, organizaram as bandeiras, com o objetivo de capturar e escravizar indígenas. Para tanto, atacavam as missões ou reduções jesuíticas. Esta atividade teve grande impulso durante a dominação holandesa no Nordeste, pois faltava mão de obra para as outras regiões. A coroa portuguesa também estimulou os bandeirantes a procurarem metais e pedras preciosas, com a promessa de recompensas que não aconteceram. O ouro descoberto em Minas Gerais na década de 1690 e uns 50 anos depois em Mato Grosso e Goiás permitiram então o surgimento de um novo ciclo, chamado de ciclo de busca ao ouro. Os bandeirantes também fizeram bandeiras de comércio, utilizando os rios para chegar em Cuiabá. Estas ficaram conhecidas como monções. Muitas vezes, os bandeirantes eram contratados para destruir quilombos e combater índios hostis. No século XIX, passou-se a construir uma imagem heróica dos bandeirantes. Se, por um lado, eles ampliaram as fronteiras do Brasil, como você pode ver no mapa ao lado, descobriram ouro e pedras preciosas, por outro lado, destruíram e escravizaram indígenas e mataram quilombos. Outros fatores também contribuíram para a expansão do território brasileiro. Tipos de bandeirantismo: preação, apresamento do indígena; prospecção, busca de metais preciosos e de pedras preciosas; monções, bandeiras de comércio; sertanismo de contrato, combate aos índios hostis e destruição dos quilombos. Resultado do bandeirantismo no Brasil: destruição das missões ou reduções, ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, interiorização da colônia, aumento do comércio interno e o tropeirismo. Outros fatores contribuíram para o aumento das fronteiras do Brasil colonial, como as fazendas de gado e a exploração das drogas do sertão. No Nordeste, o gado foi trazido pelos portugueses para auxiliar nas lavouras e como alimento. Esse gado se reproduziu e passou a concorrer em espaço com as lavouras. A coroa portuguesa decidiu que no litoral seriam as lavouras e que no interior seriam as fazendas de gado. As fazendas de gado se deslocaram para o Vale do Rio São Francisco, o que possibilitou o surgimento do vaqueiro livre, com uso de poucos escravos. No sul, o gado foi trazido pelos jesuítas espanhóis nas suas reduções, nome dado para as missões na língua espanhola.
Com os ataques bandeirantes, o gado se dispersou e se reproduziu selvagemente. Quando ocorreu a descoberta do ouro em Minas Gerais, alguns homens acabaram organizando esse gado, formando as famosas estâncias gaúchas, que nada mais são que fazendas de gado. Assim surgiu o tropeirismo, para abastecer a região mineradora com tropas de mula, burro, gado e mercadorias. Muitas vilas e cidades surgiram nos caminhos do tropeirismo, que usavam um antigo caminho real que era usado já pelo ciclo do ouro. Na região amazônica, a ocupação foi estimulada pela exploração das drogas do sertão, um extrativismo da floresta amazônica para abastecer o mercado europeu. Utilizava-se mão de obra escrava indígena, o que provocou fortes choques com os jesuítas. Então, drogas do sertão, extrativismo da floresta amazônica. Raízes, frutos, ervas e resinas, usando mão de obra escrava indígena, o que provocou conflitos entre os extratores das drogas do sertão e os jesuítas.